Não, mas eu quero falar sobre ela aqui mesmo assim. Brincadeira. Até porque a discussão é muito mais complexa do que isso. Oi, meus trevosos, tudo bem com vocês? Esse indivíduo aqui se chama Bia Nobre, esse aqui é o Que Horror, e hoje quer dizer, eu resolvi trazer algumas reflexões sobre pluribus. E se você está conhecendo o nosso trabalho agora, não esquece de ir lá se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixa um like que ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, imagina você vivendo sua vidinha normal, tudo mais ou menos no lugar, quando aos poucos você começa a perceber algo estranho. Todas as pessoas à sua volta estão agindo meio igual, educadas demais, prestativas demais, gentis demais, como se todos compartilhassem a mesma consciência. E aí vem o pior, você começa a perceber que é o único indivíduo realmente autônomo à sua volta. E depois a ficha cai de vez. Isso não é só na sua cidade, é no mundo inteiro. Exceto você e mais alguns poucos gatos pingados espalhados pelo planeta. Pessoas que provavelmente nem falam sua língua, que não conseguem se comunicar com você e que estão igualmente isoladas. Você descobre então que é só uma questão de tempo até te colocarem na mesma condição, sem individualidade, sem conflito, sem escolha, parte de uma mente coletiva. Essa é a premissa de Pluribus, a nova série da Apple TV+, que deu muito o que falar e que eu amei. Eu fiquei pensando se eu traria ou não a série aqui, porque ela é mais ficção científica, né? Não é muito horror. Mas se você olha por essa perspectiva que eu acabei de descrever, tem elementos de horror sim, né? A série é criada pelo mesmo nome por trás de Breaking Bad, o Vince Gilligan. Eu vi muita gente dizendo que achou o ritmo lento e é realmente mais contido, né? Digamos assim. Mas pra mim isso não foi um defeito, é parte da experiência. E o que mais me pegou em Pluribus é o quanto ele fala de coisas que não estão ali de forma literal. E bom, pra adentrar isso eu vou ter que dar alguns spoilers. Então, se você ainda não assistiu, talvez seja melhor dar uma pausa, maratonar lá a série e depois voltar aqui. Mas volta mesmo, tá? A série me lembrou muito, e é impossível não citar, aquele episódio de Rick and Morty, da Unity, uma entidade que conquista planetas, assimila toda a população e transforma todo mundo num único ser. Rick and Morty é uma das minhas séries favoritas. E nesse episódio fica aquele dilema, né? Não existe mais individualidade, mas também não existe mais violência, fome, abandono, tristeza. E, na minha opinião, esse é o mais forte dilema filosófico que a série traz. E dependendo do seu repertório, da sua visão de mundo, ele pode ser lido politicamente de várias formas diferentes. A Carol, por exemplo, já não tinha uma vida muito saudável antes da união. Eu vi alguém comentando no Instagram algo que faz muito sentido, que antes da tal da união, na cena em que ela tá lendo o livro lá para as fãs, as pessoas já se comportam meio que como uma mente coletiva. Elas reagem juntas, nas mesmas partes, com as mesmas expressões, é uma reação em manada. O mesmo acontece na cena lá do hospital, quando a união já aconteceu. Todo mundo tá ali por causa dela, mas ninguém tem uma individualidade. Ninguém meio que para pra pensar nela como pessoa. Eles são só agentes de uma função, digamos assim. E aí entra a relação dela com a Ellen. No começo, isso me incomodou muito, porque parecia que tudo girava em torno da Carol. Os sentimentos dela, os problemas dela, a obra, o livro dela. A Ellen, inclusive, trabalhava para ela, né? Vivia para ela, administrava a vida profissional e emocional dela. Era como se a Ellen não tivesse espaço próprio. E aí vem a pergunta incômoda. A relação da Carol com a tal da Soja, não é exatamente a mesma coisa? A Soja vive em função dela. Se a Carol quer viajar, elas viajam. Se a Carol quer falar com alguém, a Soja liga. Se a Carol quer mudar tudo, a Soja simplesmente acompanha. Cada vez que eu falo o nome dela, eu falo de um jeito diferente, né? Soja. Vou falar Soja mesmo. Soja. E aí é de se questionar, né? Ela tá tendo o mesmo tipo de relação que ela tinha com a Ellen, com a unidade. E aí vão surgindo uns dilemas muito importantes, como por exemplo, será que a Carol vai sacrificar a salvação da humanidade porque ela se apaixonou por um indivíduo, entre muitas aspas, né? Porque na prática ele nem é um indivíduo, mas ela escolhe enxergar como tal pelo comodismo e a necessidade urgente de ter uma relação com outro ser humano. Será que ela vai ter coragem de abrir mão daquela fantasia para tentar fazer o mundo voltar ao normal, mesmo sabendo que não é certeza que ela vai conseguir ter sucesso? O que você faria no lugar dela? Obras de fantasia e sci-fi assim são muito fascinantes para mim porque nos colocam refletindo sobre dilemas éticos que eu espero que a gente nunca precise enfrentar na vida real. Também é claro que isso não é só ficção, né? São metáforas sobre relação de poder, dependência emocional, individualidade, apagamento da cultura, conforto versus liberdade, modelos políticos e suas inconsistências. Dá pra fazer vários paralelos. E é isso que faz Pluribus ser tão
inquietante. Não é porque a série tem monstros ou alienígenas do jeito que a gente tá acostumado a ver, mas porque ela nos coloca em dúvida sobre várias coisas. Será que vale a pena abrir mão da nossa individualidade em prol de um bem maior, como a salvação da natureza? Será que só assim, sob o domínio de uma mente coletiva alienígena, que nós, como sociedade, seríamos capazes de reverter as cagadas que fizemos com o planeta? Acabar com a fome, injustiça, desigualdade? É meio triste ver a reação de algumas das pessoas lá que são imunes. Aquela personagem peruana que decide se entregar à União. Inclusive, foi de partir o coração a cena que o cabritinho sai correndo atrás dela, tipo, sem entender nada. Pra onde tá indo todo mundo, meu Deus? Essa cena é absolute cinema, em todos os sentidos, assim, porque mostra como que a unidade é capaz de apagar totalmente uma cultura. Aquele mundinho estava acontecendo daquele jeito só pra satisfazer aquela personagem peruana. No momento em que ela se entrega à unidade, acabou. Não existe mais. Também tem aquele querido lá que usa a boa vontade da mente coletiva pra viver uma vida de luxo e luxúria. Tem a mãe que faz o que pode ali pra tentar se convencer de que aquele é o seu filho sim, e não todas as bilhões de pessoas do planeta num corpo infantil. O Manossos, que é o paraguaio, que o ator na verdade é colombiano, que é super quadrado e prefere traçar o caminho mais difícil e perigoso ao invés de aceitar a ajuda da União, mesmo que seja pra ajudá-lo a chegar ao seu objetivo, né, que é destruir a União. A gente não consegue deixar de pensar o que faríamos no lugar deles, como reagiríamos. Será que eu ficaria obcecada tentando resolver, tentando achar uma solução científica, uma vacina, sei lá? Será que eu também não ia preferir fazer essa pesquisa toda enquanto o melhor chefe do Japão estivesse preparando um sushizinho pra mim? Provável. Bom, eu fico pensando o quanto que o planeta já conseguiu se curar naqueles 60 dias, né? Que o pessoal da União fez todo um esquema mundial para preservar os seus recursos. Mas aí, eu não sei se fui só eu que entendi isso, mas tem um episódio em que a Souja fala para Carol que eles estão economizando os recursos do planeta, mas que vão usar esses recursos para fazer contato lá fora. Aquela tal da antena. Meio que eu entendi que era para dominar os outros planetas também. We have to share their gift with whoever else might be out there. Um vírus mesmo, né? Que quer infectar o máximo de pessoas e planetas possíveis. Vocês também entenderam isso? Será que essa pegada ecológica que eles dão a entender, né? Que é importante pra eles, é uma furada? Porque a intenção deles é, na realidade, continuar usando toda aquela energia, mas em prol do objetivo deles. Esse imperativo biológico imperialista. Outra reflexão perturbadora que a série me trouxe envolve a própria ideia de arte. Em determinado momento, a Carol decide retomar a escrita do seu romance de fantasia, Why Carol? E a reação da Souja é quase infantil de felicidade. Finalmente algo novo pra ler. E isso mexeu muito comigo. Cara, pensa só, eles já consumiram toda a produção artística da humanidade. Cada livro já escrito em todas as línguas, todas as nacionalidades. Inveja. Eles já viram cada filme, ouviram cada música, tudo. É um acervo infinito de histórias, emoções e estilos. Bom, com esse nível de conhecimento, eles deveriam ser capazes de criar obras absolutamente geniais, né? Mas não seria um pouquinho estranho consumir uma obra de arte criada por algo que não possui individualidade? Algo que apenas absorveu o repertório do mundo inteiro e agora reorganiza em algo que parece novo? Isso seria realmente autêntico? Ou apenas uma ilusão de originalidade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue pensar em algo muito próximo da nossa realidade que discute exatamente isso? Bom, para mim foi muito natural traçar um paralelo com as inteligências artificiais sendo usadas como criadoras artísticas. Essa é uma discussão longa e não é o foco aqui, mas deixou um incômodo. Seria a mesma coisa ler um livro escrito pela unidade, né, a soma de todos os seres humanos, e não por um único indivíduo com sua sensibilidade única, suas dores, seus medos e as suas experiências íntimas. Porque ali, meu filho, não tem intimidade nenhuma, né? Todo mundo sabe tudo de todo mundo. No fim das contas, o horror não está na tecnologia em si, mas na ideia de um mundo onde a arte ainda existe, porém a humanidade por trás dela já se perdeu. Então é isso, meus queridos. Me digam aí se eu tô viajando, se vocês concordam comigo. O que vocês fariam nessa situação? Quais são as suas teorias para a segunda temporada? Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, por favor. E eu vou deixar aqui linkado o meu vídeo sobre conspiracionismo, seitas alienígenas e o filme Bugônia. Vou deixar também linkado o vídeo em que a Thaís fala sobre autores de horror brasileiras. Um beijo e muito obrigada.